E aí, pessoal, beleza? Pessoal, vamos falar sobre uma Hilux. Ela chegou pra gente aqui com a seguinte falha. Segundo o proprietário, ele estava na estrada e o carro fez um barulho metálico muito forte na região aqui da caixa de transferência. E ele sentiu o carro perder velocidade e ele parou o carro e o carro não tinha força mais. Nesse momento, pessoal, com o carro frio, ele não demonstrou nada. Então a gente vai falar sobre essa Hilux. Nós vamos fazer algumas observações aqui sobre esse nosso lindo mercado brasileiro. Essa Hilux aqui, pessoal, ela tem 135.356, tá? A primeira coisa que eu falo aqui desse vídeo, esse vídeo é um pensamento livre e são 31 anos de oficina aqui, pessoal, e a gente vê que a história sempre se repete. Eu tinha um cliente aqui muito idoso, um poço de sabedoria, que ele falava assim: jornal de hoje, notícia de ontem. Então, assim, você parar para pensar, essas coisas realmente são cíclicas, né? Pessoal, de antemão peço que você se inscreva, compartilha, faz a pipoca, porque esse vídeo aqui é para uma reflexão, tá? Dá uma olhada nessa foto aí. Vocês estão vendo essa quantidade de óleo? Isso é tudo que saiu de dentro da caixa de transferência desse carro aqui. Agora dá uma olhada nessa foto aí. Isso é uma partícula metálica que a gente não deseja ver dentro de qualquer mecanismo. Eu vou mostrar para vocês aqui o zelo que esse proprietário tem com o carro. Vou fazer de tudo para não mostrar a concessionária que fez a revisão, porque a gente não está aqui para falar mal de ninguém. Vamos dizer que isso aqui é um acontecimento. Aconteceu, né? Vocês entendem o que eu quero dizer. Não é uma rotina, né? Vamos botar assim. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. De revisão aqui, pessoal. Vou tentar não pegar de forma nenhuma aqui, ó, a revisão. Eu vou botar uma foto editada que é melhor. Deixa eu bater uma foto aqui. Essa é a primeira página de revisão. E a última revisão que ele fez foi aqui. Eu digo para vocês a quilometragem: 120.271 quilômetros. Pessoal, esses carros eles rodam aí 500 mil de quilômetros sem quebrar, se fizer a manutenção. Então, como eu falei, o pensamento é livre. E esses acontecimentos, pessoal, isso aqui não é a marca não, tá? Não é a Toyota, não é a Honda, não é a Ford, não é a Chevrolet, não é ninguém. Mas eles nos deixam livre para pensar que a manutenção que eles mandam fazer no carro é uma manutenção extremamente pobre e cara. Eu chamo de mínima manutenção possível, ou seja, a manutenção para manter o carro bem dentro do período de garantia. Segundo o proprietário, houve uma troca de módulo desse carro aqui em garantia. O módulo da transmissão, se eu não me engano. Então o que acontece, pessoal? O meu ponto de vista é que as manutenções de fábrica, elas são manutenções completamente fora da caixinha. São manutenções tardias e caras. Os manuais até estão muito melhores hoje, mas ainda assim eles deixam muito a desejar. Então, assim, você vai ter o seu carro, você vai comprar o seu carro, e nada mais justo e nada mais correto do que seguir o que está escrito no manual do carro, porque ali estão, teoricamente, as informações corretas. Mas a vida, a experiência, ela nos diz o contrário, que as manutenções são extremamente precárias. Começando de quilometragem. Quilometragem não significa nada, o que significa são horas de uso. Então já existe um erro enorme desde sempre em recomendar
troca de óleo por quilometragem. Pior de tudo, às vezes nem recomendar a troca de óleo. Mas não é o caso aqui, porque eu me aprofundei um pouquinho no manual e eu vou mostrar para vocês. Vou dar um pause aqui, para mim vai demorar um pouco, para vocês 1 segundo. Aqui, pessoal, eu sei que a imagem não está muito boa, que está meio escuro, mas dá para ver aqui, ó. Caixa de transferência, tá? O que ele nos diz aqui é que cada período desse são 10 mil quilômetros, então é a cada 40 mil quilômetros que tem que fazer essa manutenção. Vocês lembram da última manutenção desse carro? 120 mil quilômetros, 3 vezes 4, 12. Então, já seria a terceira manutenção nessa caixa de transferência. Concorda? Pode me corrigir aí se eu estiver pensando errado, tá? Então, mesmo que não seja a substituição, mas sim só a verificação, haveria nível de óleo lá dentro. E nós tiramos, vocês viram aí, creio que menos de 50 ml de óleo de dentro dessa caixa. Pessoal, a caixa é uma pequena fortuna. Não é uma peça barata. A mão de obra também não é uma mão de obra de baixo custo. Mão de obra justa, né? Aqui, pessoal, deixa eu virar aqui, porque senão vai aparecer os dados. Então aqui está inspeção ou substituição, tem um asterisco aqui, tem que descobrir o que significa ele. Mas está lá, ou substituição do fluido da transmissão automática a cada 40 mil quilômetros, ou 24 meses, e aqui a cada 80 mil quilômetros, ou 48 meses. Já vou descobrir que isso aqui provavelmente é o tipo de uso do veículo. Voltando a essa página aqui, ó, o S é substituir, e o I só inspecionar. Ele fala aqui, ó, caixa de transferência, inspecionar, não tem, acho que S nenhum aqui. Então, pessoal, ele fala aqui da transmissão automática. E no mesmo manual que ele fala lá na frente inspecionar, aqui ele fala para substituição do óleo da caixa de transferência a cada 40 mil quilômetros ou 48 meses. Vamos ver? Transmissão. Caixa de transferência. Tração 4x4. Inspecionar, 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 até o final, pessoal. Inspecionar. E aqui ele fala para trocar a cada 40 mil quilômetros. Pessoal, eu não li o manual inteiro e essa coisa de manual de carro, ele tem que ser muito correto e ele tem que ser muito claro, porque quem vai utilizar o carro não é expert em mecânica. Não sabe exatamente o que está fazendo, tá? Aqui, ó, o botãozinho de passar aqui, ó, 4x4, reduzida, como utilizar esse botão, tá ali. Mas, primeira coisa, brasileiro já tem hábito de não ler manual, né? Mas o manual eu já li muitos e por completo, eles são confusos. Tem parte do manual que fala uma coisa, na outra parte fala outra coisa, mas aí você tem que ver se é com relação a isso, com relação àquilo. E claro, são feitos por pessoas, né? Por seres humanos que também falham. Diante disso, pessoal, se você tem um carro automático, mecânico, 4x4, com diferencial traseiro, dianteiro, eu recomendo para vocês o seguinte: tenham um bom profissional para te auxiliar na manutenção do seu carro. Não deixe de fazer a sua revisão por causa da sua garantia, mas tome muito cuidado, porque, infelizmente, os manuais que a gente vê, eles acabam deixando essa manutenção pobre. De 120 mil quilômetros, que foi a última revisão, para 135 mil quilômetros, pessoal, são só 15 mil quilômetros. Por que esse óleo está baixo? Porque ele vazou. Eu não encontrei o vazamento, tá? Mas aqui a gente vai ter que descobrir por que esse óleo vazou, por que perdeu esse óleo. Existe algum motivo para esse óleo ter acabado. Então, foi um vazamento. Vazamento esse qual? Aí é lá para frente. Porque aqui a pegada desse serviço aqui, até então, a gente tem que colocar óleo para fazer muitos testes ainda. Precisa da aprovação do cliente. Então, o que acontece aqui, pessoal? Vamos passar, né, a ler manual de carro. E o mais importante, não confiar nessa manutenção de carro nenhum, porque é muito pobre. Confie mais em horas. Tá? Confie num bom profissional para te auxiliar. Para com essa história de trocar óleo de motor com 10 mil quilômetros. Isso não existe, pessoal. Isso não existe.
Para com essa história de óleo de câmbio não troca, óleo de diferencial não troca. É simplesmente absurdo. Troca sim. E digo mais, troca quando tá bom, não troca quando tá ruim não, porque quando tá ruim você pode ter um problema muito grande na troca dele. O motor do seu carro bateu, com óleo velho lá, você vai trocar o óleo depois que o motor bateu? A marcha começou a flutuar, você vai trocar o óleo depois disso? Então, eu penso, isso é um pensamento meu, eu não estou disseminando, não quero que você repasse isso como uma verdade, porque isso é um pensamento meu e eu tenho direito a ter esse pensamento. Que a manutenção dos carros que vem no manual não são manutenções para fazer o carro durar um longo período, e sim um período curto. Propositalmente ou não, não é comigo. Aí eu estaria julgando. Eu não estou julgando. Tá? Cada um sabe, os engenheiros são eles. Eu sou um humilde técnico reparador. Os engenheiros são eles. Como eu falei, eu digo isso tudo pela minha experiência. A minha experiência diz que as manutenções são muito, muito extensas. Pessoal, não tenho muito mais a colocar sobre esse assunto. A gente está falando de uma Hilux, mas a gente poderia estar falando de qualquer outro carro. Tome cuidado, tá? Cola com um bom técnico, estude sobre horas de uso. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso aí, a hora certa de trocar óleo. Para com essa história que eu já falei de 10 mil quilômetros, isso não existe, principalmente na condição de cidade. Se você estiver na estrada, você está trocando cedo demais. Se você estiver na cidade, você está trocando tarde demais. Então, esses 10 mil quilômetros não existem. Então é isso, pessoal. Vou deixar aí para vocês pensarem, comentem, compartilhem, estejam à vontade. E qualquer dúvida que eu possa resolver, só botar aí no comentário, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus.